situação de Coutinho no Vasco é exposta e diretoria toma decisão sobre anúncio. As negociações entre clube e jogador foram longas, mas chegaram a um acerto no final da tarde desta terça-feira. O retorno de Coutinho ao Vasco. O bom filho realmente a casa torna. É assim que o Vasco encara a situação de Felipe Coutinho. Depois de muitas negociações, o jogador voltou ao clube carioca. As tratativas entre o clube e o jogador foram longas, com direito a muitas conversas do atleta com o presidente Pedrinho. Porém, tudo já está definido entre as partes, agitando a torcida na web. Nesta terça-feira 9, segundo informações do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi, Coutinho assinou seu contrato. Agora ele é oficialmente o novo reforço do Vasco, que está prestes a enfrentar o Corinthians. Clube prepara anúncio oficial. Agora oficialmente jogador do Vasco, o meia aguarda o seu anúncio oficial. O clube cruzmaltino já vem organizando os próximos passos e criou uma ideia para movimentar as redes sociais. A ideia é anunciar o jogador ao lado de outros 2 novos reforços da equipe. Por isso, os escolhidos pela diretoria foram o volante Souza e o meia Alex Teixeira. Vale destacar que os 2 estão apalavrados com o clube. Ambos inclusive chegam ao Vasco, que busca fechar com André Ramalho, a pedido do próprio Felipe Coutinho. Os 3 seriam anunciados juntos. Um evento será organizado. Segundo as informações, o clube, que definiu um novo técnico, já está se organizando para realizar um evento em São Januário. Tudo aconteceria no dia 13, quando o time não terá compromissos do Brasileirão. Felipe Coutinho vai vestir a camisa 11 em seu retorno ao Vasco. O meia, inclusive, já se encontrou com alguns colegas. Ele conversou com Payet e Vegetti sobre o clube. O argentino destacou que o meio-campista não espera a hora de voltar ao Vasco. Vegetti, inclusive, puxou o coro de torcida pela chegada de Felipe Coutinho à Colina. Reações da web. Torcida do Vasco questiona a não chegada de Coutinho. Torcedores seguem aguardando o anúncio do meia. Torcida do Vasco questiona a chegada de Coutinho. Felipe Coutinho está há quase um mês para ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. Desde os primeiros dias a torcida do Vasco coloca o nome do meia como um dos mais citados nas redes sociais. Hoje existia a expectativa que o jogador fosse apresentado às 11 horas. Mas até a publicação desta matéria o meio ainda não reforçou o Vasco, o que gerou comentários inusitados da torcida do cruzmaltino. Alguns usuários disseram que o jogador vai estrear antes de ser apresentado e só depois acontecerá o anúncio. Outro comentário é que engraçado é sobre chegada do jogador que deveria ser anunciado às 11 horas. Vasco terá retornos importantes, mas enfrenta o Corinthians com 5 pendurados. Reação da torcida do Vasco. O perfil Keep Going disse: já foi feito tudo, falta só o documento chegar kkkk. O perfil Cavalinho do Palmeiras comentou: eu sinto que ele vai reestrear qualquer dia no Vasco e eles ainda não vão ter anunciado ele. O torcedor Josklin também comentou: o Vasco vai criando novas etapas para anunciar. O documento já saiu do cartório e está na rua Roberto Dinamite. O documento chegou em São Januário, se encontra a 1,4 metros da sala para assinatura. Coutinho assinou, mas a tinta falhou. Documento novo vindo da Europa. A torcedora Camille disse: soltaram que o Vasco ia anunciar o Coutinho hoje às 11 horas, só esqueceram de avisar ao Vasco. Vasco tem missão de quebrar tabu no último confronto contra o Corinthians em São Januário. O Gigante da Colina enfrenta o Corinthians em São Januário. A partida pode ser a última entre as equipes antes da reforma de São Januário. Gigante busca quebrar tabu. Após visitar o Internacional e estragar a volta dos gaúchos ao Beira-Rio, o Vasco da Gama volta ao Rio de Janeiro, onde terá um confronto direto extremamente importante para continuar se afastando da zona da degola. O adversário da vez será o Corinthians, clube no qual os cariocas não vencem há um longo tempo, com um tabu que perdura desde o dia 13 de outubro de 2010, quando Éder Luiz e Zé Roberto marcaram os gols que decretaram a vitória cruzmaltina. Partida que foi realizada em São Januário, que se aproxima a cada dia que se passa da sonhada modernização. Com isso, provavelmente as equipes farão o último confronto na Colina Histórica antes da reforma. Mesmo com o longo tempo sem vitória sobre o Alvinegro do Parque São Jorge, o Gigante da Colina ainda leva vantagem jogando em casa, como relatado pelo redator Caio Bittencourt. Em 30 partidas, são 12 vitórias para o Vasco, 11 vitórias do Corinthians, além de 7 empates. Copa do Brasil pode trazer um novo capítulo. A única forma de as equipes se enfrentarem novamente em São Januário antes da reforma é no caso das equipes se esbarrarem pela Copa do Brasil, competição no qual ambos conquistaram a classificação.
Certamente a torcida Cruz Maltina fará a sua parte em busca de quebrar esse tabu na partida que será realizada na próxima quarta-feira 10, às 19 horas. Todos os ingressos já foram vendidos e sentindo o bom momento, o caldeirão tende a pulsar. Os cariocas também contam com o retorno de jogadores. O projeto de reforma do estádio localizado em São Cristóvão já foi aprovado e sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A assinatura aconteceu antes da vitória do Gigante diante do Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com motivos de sobra, técnico interino do Vasco deve continuar no comando do clube. Rafael Paiva deve seguir como técnico efetivado no Gigante da Colina, mas diretoria ainda não pretende fazer anúncio oficial, provando seu valor. Após mais uma vitória vascaína, a continuidade de Rafael Paiva como técnico do clube carioca é mais concreta. O treinador, que assumiu de forma interina, tem apoio de todos os lados no Vasco para ser mantido como efetivo até o final da temporada. E os motivos para mantê-lo vão além do desempenho nos jogos em que comandou. O apoio do elenco é fundamental para Paiva ser visto com bons olhos por todos no departamento de futebol. Além disso, o técnico tem mostrado um ótimo conhecimento das peças que tem em mãos. O único motivo que pesa contra é a falta de experiência do treinador. Em caso de queda de rendimento, a diretoria sabe que a pressão vai aumentar substancialmente, uma vez que o técnico ainda passa desconfiança para alguns torcedores por ser jovem. Por isso, o plano do Vasco, por enquanto, é manter o treinador de forma interina, sem anunciar sua efetivação, mesmo tendo certeza que o elenco é a favor da continuidade do jovem treinador. Gostaria de ressaltar algo muito importante. Ouvi muito dizer que Vasco não tem treinador, mas sim tem um treinador e se chama Rafael Paiva. Temos que respeitar, por mais que tenha subido da base. Hoje ele é o treinador do Vasco, disse o zagueiro Maicon em maio, quando Paiva comandou a equipe pela primeira vez diante do Fortaleza pela Copa do Brasil. Os números agradam. Dos 17 pontos conquistados pelo Vasco no Brasileiro até aqui, 13 foram com o treinador. Sob comando de Rafael Paiva são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, que foram em partidas que o Gigante da Colina teve um jogador a menos. Ele também foi responsável por comandar o Vasco nos 2 jogos diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, com 2 empates e classificação nos pênaltis. Depois disso, entregou o cargo para Álvaro Pacheco, que ficou apenas 4 jogos no comando e foi demitido. A gente tenta sempre uma estrutura em que a gente consiga jogar, mas muito em cima do que o adversário nos passa. Tento passar aos atletas para não ficarmos presos na estrutura de jogo, o que eu cobro deles é a função. Alguns jogadores estão testando em lugares do campo, e o grupo tem respondido bem. Alguns jogadores fora de posição, mas cumprindo função. Isso é o mais importante. Saber defender, balançar, qual espaço atacar. Tem sido em cima disso a nossa construção. Ter clareza sobre o que fazer com a bola, sem a bola, independentemente da estrutura, explicou o técnico ao ser perguntado sobre sua forma de jogo. Visando o bom relacionamento com o elenco e desempenho à frente do Vasco, Rafael Paiva merece chance de ser efetivado ao cargo? Com retornos importantes ao time e alguns pendurados, o Vasco recebe o Corinthians pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de mais 3 pontos para subir na tabela. Em caso de vitória, o Gigante da Colina quebrará um tabu de quase 14 anos sem derrotar o Timão. O jogo será nesta quinta-feira, 11 às 19 horas, horário de Brasília, no Estádio São Januário. Até dezembro de 2024, Pedrinho toma decisão sobre novo técnico no Vasco e mantém Rafael Paiva. Presidente sabe da necessidade de escolher quem será fixado no comando, mas contou com vários fatores pela definição no Cruz Maltino. A escolha foi feita. O Vasco vinha gerando muitas preocupações quando se tratava dos resultados, até porque Álvaro Pacheco, que chegou para substituir Ramon Dias, não vinha dando conta do recado e acabou demitido após 4 jogos. No entanto, este momento, após uma evolução absurda, vinha sendo cobrada uma continuidade de Rafael Paiva, que assumiu como interino, mas foi aprovado e, inclusive, tem apoio de todos os lados para ser mantido como efetivo, de acordo com a Itatiaia. Se não bastasse o desempenho nos jogos, conta com o apoio de todo o elenco e também do departamento de futebol. Os resultados estão aparecendo muito por conta de ter um ótimo conhecimento das peças que tem em mãos. A situação só não foi oficializada por conta de um medo, caso exista uma queda de rendimento, a diretoria sabe que a pressão vai aumentar substancialmente, uma vez que o técnico ainda não tem tanta experiência. Decisão tomada, mas sem anúncio.
Dessa forma, Pedrinho tomou a decisão de ir mantendo o comandante, mas sem anunciar sua efetivação, fazendo com que não exista nenhuma cobrança excessiva, dando tranquilidade para seguir fazendo esse ótimo trabalho. Como já citado anteriormente, até mesmo os jogadores entendem que essa é a melhor opção. Gostaria de ressaltar algo muito importante. Ouvi muito dizer que Vasco não tem treinador, mas sim tem um treinador e se chama Rafael Paiva e iniciou Maicon antes de completa. Temos que respeitar, por mais que tenha subido da base. Hoje ele é o treinador do Vasco, disse o zagueiro ainda em maio. Quando comandou o técnico, comandou a equipe pela primeira vez diante do Fortaleza pela Copa do Brasil. Paiva deixou claro seu estilo de jogo. A gente tenta sempre uma estrutura em que a gente consiga jogar, mas muito em cima do que o adversário nos passa. Tento passar aos atletas para não ficarmos presos na estrutura de jogo, o que eu cobro deles é a função. Alguns jogadores estão testando em lugares do campo, e o grupo tem respondido bem e iniciou. Alguns jogadores fora de posição, mas cumprindo função. Isso é o mais importante. Saber defender, balançar, qual espaço atacar. Tem sido em cima disso a nossa construção. Ter clareza sobre o que fazer com a bola, sem a bola, independentemente da estrutura, explicou o técnico.